Vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar sobre plano de saúde. Será que vale a pena ter ou não? Acho que a pergunta se vale a pena ter ou não ter, eu acho que é fácil responder. Porém, muitas vezes a pergunta, bem, com dificuldade financeira, quando eu preciso cortar gastos, quando eu mal consigo pagar as contas, será que eu vou manter meu plano de saúde ou não? Isso é uma dúvida de grande quantidade de pessoas nessa altura do campeonato. E isso que nós vamos responder nesse vídeo, mas isso logo depois da vinheta. Vamos lá, galera, nós vamos falar sobre plano de saúde. Mas antes de mais nada, eu descobri que tem muitas pessoas que vendo meus vídeos, mas não se inscrevem no canal. Então, por favor, só inscreve, clica aqui embaixo, liga o sininho para você receber avisos quando a gente coloca novos vídeos. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu quero, antes que nós vamos falar do plano de saúde específica, se vale a pena ou não, é que eu explicar para vocês um conceito um pouco complicado, mas eu vou tentar explicar de uma maneira simples. Presta atenção. Vale a pena fazer seguro ou não? Em geral, presta atenção no que eu vou falar, nenhum seguro não vale a pena fazer. Nenhum. Nem que seja de carro, de casa, saúde, nenhum. Mas como assim, Ben? Eu não entendi. Por quê? Porque, vamos lá, isso é filosofia, daqui a pouco você vai entender. Teoricamente, qualquer empresa de seguro, ela só abre uma empresa de seguro, por quê? Porque ela vai arrecadar mais do que ela vai pagar. Por isso que vale a pena para ela e não vale a pena para você. Por exemplo, vamos dar um exemplo para tentar explicar. Se você faz um seguro de carro, certo? Seguro de carro, por exemplo, cada tipo de carro você sabe que tem uma avaliação dele, tem carros que roubam mais, toda essa parte. Então, a empresa de seguro, ela define que esse tipo de carro, vamos imaginar que cada 10 carros, um é roubado, certo? Então, teoricamente, eles vão pagar de cada 10 carros, eles vão precisar devolver um carro. Então, se eles vão cobrar, teoricamente, 10% de seguro de cada um dos carros, eles vão receber 100%, 10% de cada 10 carros, e se um carro é perdido, eles têm que pagar 100%. Então, eles não têm lucro nenhum. Então, o que eles vão fazer? Eles vão cobrar mais do que 10%. Então, eles vão cobrar, por exemplo, 15%. Então, essa diferença de 5% é o lucro deles. Então, para você que paga 15%, a chance que você vai bater o carro é 1 para 10. Porém, você paga 15%. Então, teoricamente, para você, não vale a pena. Eu sei que é um pouquinho complicado entender, mas a filosofia de qualquer seguradora é isso. Ele sempre vai arrecadar, sempre eles vão calcular para arrecadar mais do que eles pagam. Ponto final. Então, bem, então não vale a pena fazer. Não. Aí já vem o nosso lado, ao lado da pessoa que faz o seguro. Será que você não vai ser aquele sortudo que vai perder o carro? Por isso, como a gente tem na dúvida se a gente vai ser os sortudos, aquele cara que vai ser roubado, que vai ser batido, a gente faz esse seguro do carro, mas não é esse o assunto de hoje, seguro do carro. Estamos falando de plano de saúde. Então, plano de saúde, só para vocês entenderem, segue a mesma filosofia. Teoricamente, não valeria a pena, entendeu? Mas, na prática, a resposta, se vale a pena. Agora eu vou explicar isso. Todos nós sabemos a situação no Brasil, do SUS, essa parte. Então, plano de saúde você precisa ter. É aquele tipo de conta que você sempre questiona se vale a pena pagar ou não. Você faz as contas e fala, nossa, eu pago R$600, R$1.000, R$1.500 todo mês. Nossa, eu nem uso, eu sou saudável, eu nem nem uma vez por ano eu vou fazer exames. Eu calculo isso por ano, nossa, por ano são 12 mil, em 10 anos são 120 mil. Nossa, quanto dinheiro jogado fora. Eu estou pensando realmente parar de pagar, entendeu? Aí eu vou juntar dinheiro. Aí de repente, de vez em quando eu preciso fazer um exame ou outro, eu pago do bolso. Isso muitas pessoas fazem essa conta. Então, vamos, primeira coisa, entender. Essa conta está errada. Presta atenção. Se a gente coloca na ponta do lápis, muitas vezes, como eu falei, parece que não vale muitas vezes a pena, entendeu? Se a gente só usa para exames de rotina, uma consulta de vez em quando, que era muito mais barato, pagar do bolso, tranquilamente. Porém, isso não é a conta que a gente precisa fazer. E sim, quando a gente tem uma doença grave, emergência, acidente, essas coisas podem acabar com qualquer reserva e qualquer patrimônio de uma família, não importa quanto grande ele é. Eu vou dar para você um exemplo, ok? Por exemplo, todo ano no Brasil são descobertos novos 500 mil casos de câncer, todos os anos, ok? E só para vocês entenderem, apesar que ela normalmente é mais frequente com pessoas acima de 40 anos, nós temos pessoas de todas as idades.
desde crianças, adolescentes e em qualquer parte do corpo, entendeu? Agora, além de todo o mal que ter uma familiar doente, obviamente com câncer, e todos os efeitos colaterais que acontecem com isso, vocês precisam imaginar o preço de tratamento. Eu vou dar para você exemplo. Minha tia agora, 2 semanas atrás, infelizmente, ela faleceu. Ela estava 2 anos com câncer. 2 anos. Vocês imaginam quanto foi o tratamento de 2 anos de câncer? Indo metade do tempo ela estava no hospital, metade do tempo tratamento, tentativas, tudo isso. Só para vocês, alguns exemplos. Na rede privada, o preço de uma única sessão de quimioterapia custa, em média, R$2.000. E o período de tratamento pode ser, depende do tumor, pode ser muito longo. Então, só para vocês entenderem, às vezes a quimioterapia, obviamente, ela é feita muitas vezes em ciclo. No caso do câncer, por exemplo, de mama, isso que é mais comum em mulheres, é ciclo de cada 21 dias. Então, estamos falando de 6 a 8 sessões que a gente vai fazer. Cada sessão, só para vocês entenderem, cada sessão, como a quimioterapia, como os medicamentos que estão falando, uma única dose pode ser de R$2.000, só para vocês entenderem, e chegar até 10, 20 mil reais de cada sessão, depende do tipo de tratamento, entendeu? Então, vocês precisam entender que estamos falando de valores que eles são muitas vezes inimagináveis quando a gente está falando de tratamento longo. Não estou falando de acidente de carro, que você vai ficar no UTI 30 dias e essas coisas. Então, por isso que eu falo, o seguro, o plano de saúde, para mim, não é para pagar exames de rotina, nem consultas médicas. Ele foi feito para proteger você e a sua família nesses momentos. Só isso, entendeu? Então, a pergunta bem, eu estou apertado com dinheiro, você acha que ainda preciso pagar? Se você consegue, sim. Obviamente, se você não consegue pagar, também a gente não faz milagre na vida. Mas se você tem condições de pagar, sim. Isso é uma conta que precisa manter. Agora, uma coisa que eu estou percebendo que muitas vezes, quando eu faço mentorias, a gente vê o orçamento familiar, muitas vezes eu vejo planos caros. Ah, mas esse plano cobre tudo. Sim. A diferença, só para vocês entenderem, antes que eu vou falar um pouquinho dos tipos do plano, a diferença de um plano para o outro, muitas vezes eu chamo isso conforto. Quer dizer, quanto mais caro o plano, quanto mais sofisticado, quanto mais de marca, vamos chamar assim, ele permite para vocês mais coisas. Hospitais melhores, atendimento melhor, helicóptero, resgate, todas essas coisas. Beleza. Isso se você tem dinheiro que você quer gastar com essas coisas, beleza. Agora, eles não são necessários quando você precisa cortar gastos. O que você precisa é um plano básico, ok? Plano que vai proteger você e sua família. Primeira coisa, eu vou falar os planos que temos. Primeira coisa, nós temos plano de referência, ok? Esse é o plano mais completo, por isso também ele é obviamente mais caro. Garante cobertura, consultas, exame, tratamento, além de cirurgias e transplantes. Nós temos os planos ambulatórios, ok? Esse é o plano mais básico. Ele é cobertura de consultas, procedimento ambulatórios, internação, cirurgias, inclusive tratamento hemodiálise, quimioterapia, todas essas coisas também está incluso, isso também acordo de cada operador. Nós temos o plano hospitalar, além de cobertura básica, oferece também internação hospitalar, quarto comum, UTI, não tem limite de prazo, também cobre médicos e enfermeiras durante toda a internação, e hospitalar, além de tem no hospitalar com como falei? Obstetrícia. E o último nós temos hospitalar com obstetria. É um plano para as mulheres. Vamos lá. E o último nós temos o plano hospitalar com obstetrícia. Além de cobertura hospitalar, inclui também pré-natal, parto, assistente de recém-nascido, eventual complicações pós-partos e tudo isso. Ok. Agora, todos os planos, só para vocês entenderem, eles são obrigados, são controlados pela Agência Nacional de Saúde, ANS, ok? Que simplesmente ela vai regular todos os operadores de saúde no país e ele estabelece cobertura mínima obrigatória para todas as modalidades. Então, mesmo que você pegou um plano mais em conta, tudo isso, não quer dizer que eles têm direito de proporcionar menos serviço do que um plano mais caro. Lembra, a diferença é mais o conforto, mas o base mínimo. O que é isso mínimo, bem? Cada 2 anos, a Agência Nacional de Saúde, ela define aquilo que ele chama rol de cobertura de plano de saúde. Cada 2 anos sai. E nesse rol de cobertura, vocês podem entrar no site do ANS, eu vou deixar aqui embaixo, eu vou deixar o site deles, vocês podem ver
todos os procedimentos, todos que está incluso no plano de saúde obrigatório. Esse último rol saiu em janeiro de 2018, ainda não foi atualizado. No caso de 2018, eles simplesmente saem essa cobertura mínima obrigatória de todos os planos de saúde estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde, e a resolução normativa como atualização do ROI, ela define exatamente o procedimento. Na última atualização entraram 18 novos procedimentos, entre exames, terapias, cirurgias. Eles atualizam conforme o tempo passa, a medicina avança, novos tratamentos, e alguns deles eles colocam como obrigatório dentro do plano de saúde, essa parte, ok? Esse rol é obrigatório para todos os planos de saúde contratados a partir da entrada em vigor. A lei entrou em 9656, que entrou em 98, e todas as chamadas de planos novos ou aqueles que foram adaptados, obviamente, essa lei. A lista de procedimento ele é atualizada, como eu falei, cada 2 anos para garantir o acesso e diagnóstico, tratamento, acompanhamento, doenças através de técnicos que possibilitam o melhor resultados de saúde, ok? Simplesmente, obviamente, tratamentos novos, tudo isso vai demorar mais tempo para entrar para eles, ok? Agora, vamos lá, qual é o plano melhor para mim? Ok, vamos lá. Quem trabalha em uma empresa geralmente não precisa se preocupar com isso, porque normalmente a empresa já contrata o plano empresarial para a empresa que vai para todos os colaboradores, beleza? Mas quem não tem esse parte e é autônomo, profissional liberal, ele precisa contratar por conta própria. Então, qual é o melhor plano? Nós temos 2 tipos principais de plano, individual e coletiva, certo? Individual pode ser, na coletiva pode ser empresarial e a coletiva. Empresarial normalmente quando você é um dono de uma empresa e você abre, tem que ter mais de uma pessoa para abrir essa parte empresarial, normalmente você consegue com CNPJ preços melhores do que individual com uma pessoa física. A outra modalidade que nós temos chama coletiva. E aqui que está um pouquinho uma coisa que você precisa prestar atenção. O coletivo, diferente do que empresarial, ele também associa uma empresa, mas não necessariamente uma empresa, mas um grupo de profissionais, tipo sindicatos ou funcionários de venda direta, funcionários disso, tudo isso. Então você pode associar esse grupo, mesmo muitas vezes nem sendo desse grupo. Mas você pode entrar para um plano coletivo. Porém, o plano coletivo ele é normalmente mais barato do que individual, por isso que muitas pessoas escolhem esse plano. Porém, tem uma coisa, o plano individual que você contrata, ele é regularizado pelo ANS. Então, a atualização do preço dele, anualmente, eles conforme as regras que o ANS fala. Não quer dizer que não é muito salgado, mas pelo menos o controle do preço, ele pela Agência Nacional de Saúde. Porém, plano coletivo, não. Plano coletivo, você contrata ele porque ele está muito barato agora e de repente, depois de um ano, você de repente vê 20, 30, 40% de aumento. Então, tem que tomar muito cuidado porque muitas vezes o barato fica caro. Então, a diferença principal entre os individual e o coletivo é a questão de regularização, que os preços realmente no coletivo podem aumentar bastante. Eu tinha uma época, alguns anos atrás, faz tempo, eu tinha um plano coletivo que eu fechei quando eu morava em São Paulo e realmente foi a mesma coisa. Eu contratei porque era mais barato e eu descobri 2 anos depois que de repente o preço dele praticamente quase dobrou em questão de 2 anos e pouco. Então, realmente o barato ficou caro. Quando você tem plano individual ou plano empresarial, você sofre, obviamente, os planos de saúde, a tendência deles subir bastante. Isso, infelizmente, é uma despesa que muitas vezes a gente não espera e ela atualiza por tempo, atualiza por idade, atualiza por sei lá por quê, mas é uma coisa, como eu falei desde o início, uma coisa que a gente precisa. Eu não gostaria que nenhum de vocês usasse. Para resumir esse vídeo, plano de saúde é um saco pagar, eu sei, mas é um mal necessário. Paga e tomara que você nunca vai utilizar esse benefício que você está pagando mês após mês, quer dizer que você e sua família estão saudáveis. Isso é a única coisa que eu posso falar para vocês. Se gostou, curte, compartilha com outras pessoas. Um beijo no coração e até o próximo.